noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de comunhão, de adoração a Ele, tempo precioso em que o Senhor nos traz à sua casa, para reunidos como já estamos, bendizê-lo, glorificar o seu nome, adorá-lo na beleza da sua santidade e também agora recebermos a instrução da palavra do Senhor. E eu quero convidar a amada igreja e também cumprimento os irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham pela transmissão do canal do YouTube, para que abram as Escrituras Sagradas no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Normalmente nós sempre fazemos as leituras em conjunto, mas eu quero hoje ler esse salmo e peço que você esteja atento à leitura. Lembrando, irmãos, que só de você prestar atenção na leitura do salmo, Deus já está falando com você, porque é a palavra de Deus que será lida agora, a palavra de Deus que é inspirada por Ele, a palavra de Deus que é viva e eficaz, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então eu serei apenas um instrumento, mais uma vez nessa noite, para expor as verdades das Escrituras Sagradas neste salmo. Mas ouça a voz do Senhor agora, enquanto você acompanha a leitura do Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Senhor, me ajude. Vamos falar essa frase? Senhor, me ajude. Mas agora, você só vai falar essa frase se você realmente está aqui nessa noite e está precisando da ajuda de Deus. Nós vamos falar mais uma vez. Se você não está precisando da ajuda de Deus, fique em silêncio. Não fale nada. Mas se você está precisando da ajuda de Deus nessa noite, diga para Ele agora, vamos falar?
Senhor, me ajude. Quando você passa por lutas e dificuldades, qual é o primeiro lugar que você procura ajuda? Quando a tristeza, a angústia assalta o teu coração, onde é que você busca refúgio, consolo, abrigo? É uma pena, irmãos, mas às vezes na nossa prática cristã, nós temos pecado contra o Senhor, porque diante de algumas adversidades que nós não estamos isentos de enfrentar na nossa caminhada, quando a luta chega, quando a crise se acampa contra nós, muitas vezes Deus é o último lugar que a gente vai procurar. A gente parece que usa o seguinte argumento: bom, eu já apelei para tudo, só me resta agora buscar o Senhor. Quando na verdade, o primeiro lugar, a primeira motivação do nosso coração deveria ser assim: Senhor, me ajude. Eu poderia pedir ajuda para qualquer outra pessoa, mas eu não posso buscar refúgio, socorro e pedir ajuda para mais ninguém, se em primeiro lugar eu não pedir ajuda para o Senhor. Você tem certamente amigos, você tem certamente pessoas que, se eu deixasse você agora usar o seu celular e pedisse para você escolher um dos seus amigos, das suas redes sociais, e você pudesse ligar para ele agora, aqui mesmo da igreja, e falar assim: eu posso contar com a sua ajuda neste momento? Você pode vir aonde eu estou? Talvez ele dirá: olha, o que você está precisando? Onde você está? Talvez alguns iriam largar tudo e te atender, talvez outros diriam: puxa, eu estou tão longe, eu não vou poder ir até o seu encontro, não tem ninguém mais perto que você consiga pedir socorro, porque eu não estou nem em São Paulo, me desculpe de não poder te ajudar neste momento. Todos nós aqui corremos esse risco. Eu posso receber um pedido de ajuda, inclusive da igreja que o Senhor me constituiu para ser pastor, e às vezes eu vou me sentir impedido de atender aquele clamor. Mas se você pedir ajuda para Deus, não tem hora, não tem dia, não tem horário, se é de manhã, de tarde, à noite ou de madrugada, o Senhor sempre estará pronto para ouvir o seu clamor. Portanto, se você disse agora há pouco: Senhor, me ajude, você está de parabéns, porque este é o único lugar que você vai encontrar bálsamo e refúgio para o seu coração. Eu gosto muito do Salmo 62. Às vezes nas visitas pastorais ou em alguns momentos que eu mando versículos para os irmãos da igreja, eu menciono o Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Não tem mais ninguém. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é um exemplo para nós. Ele era pecador, a Bíblia não esconde onde ele errou, a Bíblia não esconde os seus pecados, mas a Bíblia também nos apresenta um homem sensível diante das lutas que ele enfrentou. Quantos salmos você conhece de autoria de Davi? Na grande maioria do saltério, o autor humano é Davi. Suas orações, orações de confissão, orações de penitência, oração de intercessão, oração de pedido de socorro, oração de louvor. Nós temos também outros salmistas, nós temos os filhos de Asaf, nós temos alguns salmos anônimos, mas nós temos, sobretudo na vida de Davi, um homem que, quando está passando por algumas lutas, ele não pensa duas vezes, ele corre para o Senhor, ele busca o Senhor, porque ele entende que não vai encontrar socorro, alívio, amparo, sustento, se não for na presença de Deus. Portanto, nesta noite, o que Deus quer fazer comigo e com você, meu irmão, minha irmã, se você está aqui e precisa da ajuda de Deus, não volte para casa sem se derramar na presença dEle, sem declarar para Ele: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando, o Senhor sabe como tem sido a minha vida até aqui, nos últimos dias, nas últimas horas, talvez eu nem estaria neste culto hoje, mas o Senhor me trouxe. Então, Senhor, ministra a Tua palavra no meu coração, fala, Senhor, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Se é para me corrigir, me corrija, Senhor. Se é para me levantar porque eu estou abatido, me levanta, Senhor. Se é para me curar, Senhor, me cura, Senhor. Se é para me dar alegria, Senhor, me dá alegria. Mas me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não sei, eu não sou nada sem Ti. Amados irmãos, Davi neste salmo,
um dos salmos em que ele clama ao Senhor por socorro, por ajuda, por auxílio, ele vai mostrar para nós alguns assuntos que ele estava enfrentando. Nós não temos ideia aqui se ele está fazendo assim uma retrospectiva, porque alguns estudiosos chegam a dizer que Davi aqui já estava com a idade mais avançada, ele não era mais um jovem, ele talvez já estava vivendo na velhice. Mas ele, ao orar neste salmo, ele está olhando para trás, talvez pelo retrovisor, e vendo a sua história, e vendo momentos em que ele enfrentou lutas e dificuldades. Mas outros preferem entender que não, que embora nós não tenhamos o contexto, por que Davi entoa este salmo, mas ele está enfrentando dificuldades naquele momento presente. Não era só uma retrospectiva do que ele já viveu, mas do que ele estava experimentando naquele momento. E o clamor desse homem de Deus não é um clamor qualquer, não é uma oração superficial, não é uma oração mecânica, não é uma oração fabricada apenas no intelecto, é uma oração que nasce na alma. Aliás, você já deve ter tomado cuidado, perceber que quantos salmos nós lemos em que ele não fala da mente, ou até do coração, que é uma palavra central para nós, mas ele fala sempre assim, da alma. Foi lido nessa noite 2 salmos. O Salmo 42, onde o salmista diz, por que estás abatida, ó minha alma? Você já orou de alma? Oração de alma, clamor de alma é muito mais do que uma súplica, do que uma oração. Às vezes você será levado pelo Senhor às lágrimas, não é produzido por emocionalismo, não é produzido por efeitos humanos, mas pela obra do Senhor. Às vezes o Senhor vai te levar para um momento secreto com Ele, em que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, mas essa oração brota da alma. O Salmo 116 diz que angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, mas aí ele diz, então eu invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Você já orou, meu irmão, minha irmã, diante das lutas, das dificuldades que eu posso enfrentar e você pode enfrentar, sim, uma oração que brota da alma, das entranhas, do mais profundo do seu ser, e você clama pelo socorro de Deus. Neste salmo, que eu espero que essa semana você more no Salmo 25. Não vá interromper sua leitura diária da Bíblia, se você está lendo um outro livro da Bíblia, mas eu quero desafiar você, seja da manhã, se você prefere fazer isso logo no amanhecer, seja ao meio-dia, ou seja no entardecer ou à noite. Pegue a sua Bíblia e leia de hoje até o próximo domingo, uma vez pelo menos o Salmo 25. E deixa Deus falar. Grife os versículos que mexerem com você, pare naquele versículo e fica, Senhor, por que eu estou lendo esse versículo várias vezes? O que esse versículo quer me ensinar? More no Salmo 25 nesta semana que está começando. Com certeza, você será enriquecido, você será trabalhado pelo Espírito de Deus durante esse tempo. Eu vejo aqui algumas coisas, algumas áreas, alguns temas da oração de Davi. Davi começa fazendo essa oração da alma. Por exemplo, o versículo 1 então diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Aí eu vou com você, eu não vou seguir a ordem cronológica dos versículos, mas muitas verdades desse salmo elas estão espalhadas. Então alguns versículos se complementam e eu farei isso. Do versículo 1 eu vou com você para o 16 e o 17. Então ele diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Verso 16 e 17 diz, volta-te para mim e tem compaixão. E ele fala o que ele está sentindo naquele momento, porque eu estou sozinho e aflito. Você já se sentiu assim? Sozinho e aflito. Olhou para a direita, olhou para a esquerda e não tinha ninguém por perto. Ninguém por quem você pudesse pedir socorro. Mas aí você lembrou que o meu socorro vem do Senhor. É Ele o nosso refúgio. Ele então diz, volta-te para mim, tem compaixão, porque eu estou sozinho, aflito. E ele fala de algo que está machucando ele. Ele diz, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Oh, coisa delicada é esta, irmãos. Você já passou por isso, certamente. Não é gostoso ficar angustiado, é? Você gosta? O coração aperta, aquela angústia, que você não sabe às vezes nem a causa da tristeza. Às vezes você dorme bem,
e acorda com pessimismo, com medo do futuro, com medo de alguma situação que está por acontecer, ou às vezes você não sabe nem a causa, você simplesmente diz, eu não sei porquê, mas uma profunda tristeza está invadindo a minha alma, e aí você faz o que com isso? Diz que quem canta seus males espanta, só se for cantar louvores a Deus, exalte ao Senhor. Mas às vezes você vai para o quarto, você vai orar no carro, você vai orar na sala, você às vezes vai ter que estar no seu local de trabalho, você não precisa deixar de cumprir com as suas tarefas, mas talvez a sua hora de almoço será mais rápida, você vai almoçar e você vai escolher um cantinho e você vai se derramar, Senhor, eu estou angustiado hoje, Senhor, eu estou muito angustiada hoje, Senhor, eu saí de casa e deixei um problema lá em casa, Senhor, eu estou com medo de voltar para casa, eu estou com uma tribulação na minha vida que eu não estou conseguindo resolver. Me alivia, Senhor. Me ajuda, Senhor. E Davi, então, neste salmo, ele vai falar, então, de 4 temas, pelo menos. Dentro desse clamor da sua alma, ele vai lembrar de algo que, infelizmente, Davi enfrentou muito na sua vida: inimigos e adversários. E não foram uma vez só, não, irmãos, como Davi foi perseguido. Há quem diga também que esse salmo nasce no contexto de quando Absalão está tentando usurpar o trono do pai dele. Ainda que Davi pecou, errou, como foi um péssimo pai, ele foi um pai ausente, ele não foi um bom pai para Absalão e seus filhos. Deus pesou a mão na vida de Davi por conta disso. Mas agora, Davi estava ali sendo fugitivo mais uma vez, depois de toda aquela época que ele fugia de Saul, da fúria de Saul, agora dentro da própria casa dele, dentro da própria família, um dos seus descendentes, Absalão, quer usurpar o trono do pai, quer se vingar do seu pai. Talvez Davi estava enfrentando isso, e ele começa então no versículo 2 e diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com o efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então ele está aqui apresentando para nós um motivo para ele estar na presença de Deus, rasgando a sua alma. Ele está lembrando dos inimigos, dos adversários, daqueles que estão armando ciladas para ele, daqueles que estão querendo destruir a vida dele. Aqui também chega no versículo 20, no 19 em diante, ele diz: considero os meus inimigos, porque eles são muitos, e eles me abominam com ódio cruel. Se você não tem, agradeça a Deus, mas se você tem, você talvez saiba mais de perto do que eu estou falando. Como triste é quando uma pessoa chega para você e diz assim: olha, eu te odeio, se eu puder acabar com você, eu vou acabar. Se eu puder destruir a sua reputação, eu vou destruir. Se eu puder tirar você desse cargo que você está ocupando nessa empresa, se eu puder tirar você dessa posição que você se encontra, pode ter certeza, eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não acabar com você. Aí você diz: pastor, existe isso hoje? Você talvez não esteja enfrentando nessa proporção, mas existe. Você não precisa ter ninguém como seu inimigo, mas muitas pessoas às vezes nos terão como seus inimigos. E uma coisa que vai acontecer inevitavelmente é por causa do Evangelho. Por você ser de Cristo, por você ser sal e luz, você vai incomodar as trevas, por você falar a verdade, por você não ser uma pessoa que aceita suborno, por você não ser uma pessoa que aceita o famoso e ruim falar isso porque somos brasileiros, mas virou um adágio pejorativo. Você não é do jeitinho brasileiro, você não se vende, você não faz suborno contra ninguém, você é da verdade, você não pratica mentira, então você vai ter inimigos. E Davi, ele pede, ele fala aqui: Senhor, versículo 21, preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. Então Davi, ele estava enfrentando e sempre enfrentou na sua vida, talvez um pouco mais, sim, mais tranquilo já no finalzinho da sua vida, mas a grande parte da sua caminhada nessa terra foi sofrendo perseguição, sofrendo as injustiças dos seus inimigos, dos adversários. Então ele clama ao Senhor. Se você está enfrentando alguma causa, meu irmão, se você está enfrentando alguma luta na sua vida pessoal, talvez você nunca contou nem para o pastor da sua igreja a qual você serve, talvez você nunca abriu o coração para um melhor amigo seu, para uma melhor amiga sua, mas você está enfrentando alguma adversidade, alguém está no teu encausto, alguém está querendo te destruir, clame ao Senhor. Clame ao Senhor.
Entrega essa causa ao Senhor, você não vai conseguir resolver isso sozinho. Mas uma outra coisa que está na agenda da oração de Davi neste salmo, é que além dele lembrar dos adversários que são grandes, ele reconhece uma coisa: eu preciso ser guiado na tua verdade. Senhor, eu não vou conseguir ser um servo fiel, obediente, justo diante do Senhor e dos homens, se o Senhor não me guiar na tua verdade. E isso está aí no versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Meu irmão, minha irmã, se você quer viver uma vida cristã, uma vida autêntica nesta terra, mas você não medita na palavra, você não mora na Bíblia, você não pede para que o Senhor desvende os seus olhos e você contemple as maravilhas da lei do Senhor, se você não tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, eu sinto em lhe dizer, você é presa fácil para o inimigo, você vai sofrer muito nessa vida, não porque você é só um cristão, mas porque você não guarda a palavra de Deus no seu coração. Mas Davi diz, me guia, Senhor, me guie pela tua palavra, pela tua verdade. E ainda nessa pegada de falar de direção, de guia, ele precisa de direção. Quem aqui já não teve que tomar alguma decisão na vida e chegou perto da hora de decidir se faz, se não vai, se diz sim, se diz não, e ficou assim, e agora? Medo de tomar uma decisão, medo do novo, medo da mudança. Todos nós aqui já passamos por isso. E ele faz uma oração aqui, e eu acho muito importante que está no verso 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. E aí o versículo que sempre é um bálsamo para o meu coração, em tantos momentos da minha vida, esse versículo sempre fala ao meu coração, é o 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você já teve que tomar alguma decisão na sua vida em que você não sabia? Porque nós somos falíveis, nós somos falhos. Vocês estudaram essa semana, pelo menos os grupos familiares de quinta-feira estudaram sobre Tiago capítulo 4. Atendei, pois, agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá negociaremos, e lá teremos lucro, e vamos morar lá 1 ano. Aí de repente vem a palavra de Deus e diz assim, vocês não sabem o que estão falando, vocês não conhecem, porque o que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina que aparece e logo desaparece, mas em vez disso vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isto ou aquilo. Cantamos aqui um dos hinos da nossa igreja, as tuas mãos dirigem o meu destino. Quem é que te conduz? Quem é que te guia? Ou você é aquele que diz assim, pastor, eu vivo do jeito que eu quiser. Ninguém dá pitaco na minha vida, as decisões que eu tomo são minhas, eu arco com as consequências das minhas decisões, mas se você é de Jesus, você não pode dizer assim, você não pode ter uma palavra dessa na sua boca. Você diz, quem me guia é o Senhor, quem me conduz é o Senhor, quem me dirige é o Senhor, e Ele está pedindo isso, Ele fala, Senhor, me guia, me conduza nas tuas veredas, ensina-me os teus caminhos. Por mais que nós já sejamos crentes há muitos anos, alguns aqui de muitos anos, outros recém-chegados, não tem problema, se você é novo na fé, se você está começando essa jornada agora, mas uma coisa é certa, você precisa ter certeza que quem vai guiar o seu caminho é o Senhor. Eu estou relendo o livro O Peregrino, esse livro é um clássico, e eu estou vendo ali aquele peregrino que vai passando por lutas, as tentações, mas ele está com um objetivo, no livro ele quer chegar lá no Monte Sião, e ele vai passando por etapas, e assim é a nossa caminhada, nós estamos caminhando para Canaã, a Canaã celestial, e assim como Israel peregrinou pelo deserto, eles enfrentaram todo tipo de dificuldade, mas se eles continuassem olhando somente para o Senhor, guiados pelo Senhor, conforme era de uma metáfora daquela nuvem e a coluna de fogo, eles teriam a direção do Senhor. Então, irmãos, na oração, no clamor da alma de Davi, ele não só pede para o Senhor o assistir contra os inimigos que se levantam contra ele, ele não só pede para o Senhor o guiar na sua verdade, mas ele diz, Senhor, me ensina por onde eu devo ir. Eu vejo aqui muitos jovens nessa noite, adultos, pessoas mais experientes. Não tome nenhuma decisão na sua vida se você não tiver a direção de Deus. Não seja pressionado por ninguém, nem por você mesmo.
Às vezes as pessoas querem respostas rápidas da nossa boca. E às vezes você vai dar uma resposta precipitada e depois você vai dizer, não era bem isso que eu queria fazer. Mas me induziram, me fizeram dizer essa coisa, não é isso que estava no meu coração. Você tem que ter tempo na presença de Deus. Mesmo que, claro, que existirão situações que você terá que tomar uma ação rápida, mas quando você puder pedir um tempo, mesmo que você às vezes até tenha já a resposta na ponta da língua, mas eu sempre aconselho, eu particularmente, as pessoas que me procuram e que já me procuraram aqui na igreja, já ouviram da boca do seu pastor isso. Você talvez já tenha até uma resposta pronta para dar para uma pessoa, para aquela situação que você está enfrentando, mas antes de ir lá e dar a resposta, vai para o secreto e conversa com Deus. Quem sabe você pode ouvir uma palavra diferente de Deus falar assim, não é essa decisão que eu quero. O coração do homem pode fazer planos. Você pode ser uma pessoa planejada, organizada, que já estabeleceu uma linha do tempo. Mas não se esqueça, a palavra final é dele. Não só para você morrer ou continuar vivo, para você viver nessa terra e você realizar as coisas que ele já reservou para você realizar. Então Davi, ele pede que o Senhor o assista contra os seus inimigos. Davi clama ao Senhor que o guie na sua verdade, na sua palavra. Davi clama ao Senhor, Senhor, me dirige os meus passos nas minhas tomadas de decisão, porque eu estou angustiado, ou talvez tenha alguém nessa noite aqui que está sofrendo, vem sofrendo nos últimos tempos, porque tomou uma decisão errada. Talvez seja o seu caso. Você tomou uma decisão errada e não consegue corrigir mais. Mas a boa notícia que eu dou para você é que nós servimos a um Deus que é compassivo, misericordioso, bondoso. E é isso que ele vai fazer na sequência. Ele então que clama ao Senhor para que Deus cuide dele quando os inimigos se levantarem. Ele que clama ao Senhor para Deus guiá-lo na sua verdade. Ele que clama ao Senhor para Deus guiá-lo pelos seus caminhos. Agora ele diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me assista com a tua misericórdia e com a tua bondade. Eu preciso do teu perdão. Olhem comigo alguns versos que nós encontramos aqui. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Davi cometeu muitos pecados, não cometeu, irmãos? E você? E eu? Será que nós não cometemos pecados também? E ele ora no versículo 7 e diz, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim. Segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Vamos ler o versículo 8 juntos? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Só vocês. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Esse salmo também ele tem uma construção bem interessante. Do versículo 1 ao 7, é o clamor da alma de Davi. Depois do 8 até o 10, ele faz uma meditação que serve para todos. Depois ele vai voltar no 11 e vai fazer pedido. Vamos ver o versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ou seja, esta oração que Davi fez e que está registrada aqui nas páginas das Sagradas Escrituras pode ser também nessa noite a sua oração, porque muitas vezes nós estamos precisando da ajuda do Senhor para que Ele nos visite com a sua graça e com a sua misericórdia, para que Ele nos perdoe. Mas deixa eu dizer algo. A palavra de Deus diz que quem encobre as suas transgressões e não as confessa, não alcançará misericórdia. Tem algum pecado que você não tem confessado, meu irmão, minha irmã, na sua vida nos últimos tempos? Tem alguma falha ou algum lugar que você está pecando recorrentemente, alguma questão que você está sofrendo e você não tem sido levado aos pés do Senhor e derramado isso diante dele e falado, Senhor, me perdoa, pequei contra ti, tão somente eu pequei contra ti. Eu já disse isso aqui, vou repetir.
Às vezes você diz, não, eu não pequei contra o Senhor, eu só briguei com a minha mulher. Quando você ofende a mulher que Deus te deu, dependendo da coisa como é, você peca contra o Senhor, sim. Se você ofender o seu marido, o presente que Deus te deu, você peca contra o Senhor, sim. Se você desonrar os seus pais e não obedecê-los, você peca contra o Senhor. Se você não cuidar dos seus filhos, você peca contra o Senhor. Se você não for um bom funcionário, um bom cidadão nessa terra, você peca contra o Senhor. Por isso que nós precisamos desesperadamente do perdão. Davi está falando, Senhor, me perdoa. Davi está orando, como temos outros salmos mais explícitos ainda da sua confissão, o Salmo 32, Salmo 51, você já leu o Salmo 38? O Salmo 38, Davi chega uma hora e fala assim, olha, os meus amigos me abandonaram. É como que ele dizendo, meu corpo está até exalando um mau cheiro, por causa do pecado. Vocês sabiam que o pecado adoece, irmãos? E não adianta você fazer check-up. Você vai chegar diante do médico, vai fazer ressonância, vai fazer um monte de aparelho, fala assim, olha, está tudo bem. Não, não é possível, eu estou com um problema sério na minha vida. Como assim? E nada contra os profissionais que trabalham na área da mente, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, eles têm o seu valor. Mas tem muita gente aqui que antes de buscar socorro no Senhor, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra. Precisa ser tratado? Precisa, mas você precisa primeiro da cura que vem do alto. Você primeiro precisa de Deus. Você precisa primeiro se derramar na presença de Deus e confessar os seus pecados. E não é confessar daquele jeito, perdoa, Senhor, a multidão dos meus pecados, que o Senhor já sabe quais são. Não, 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 é contar um por um. É dizer, Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu tive tal pensamento. Senhor, eu fui no lugar que eu não deveria ter ido. Senhor, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Senhor, eu estou envergonhado. Senhor, eu estou triste. Me arrependo de ter pecado contra Ti. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. O clamor da alma não é só para Deus te ajudar contra os inimigos, não é só para Deus te guiar na verdade, não é só para Deus te conduzir pelo bom caminho que Ele traçou para você, mas é também para você recorrer ao seu perdão. Esse salmo fala isso para nós. Olha só o versículo 18, vamos ler juntos? O versículo 18. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Se você ficasse só nesse versículo, por algum tempo aí, olhando para ele, meditando, veja se tem alguma coisa que mexe com você agora, nesse momento do culto. Eu vou te dar alguns segundos, não posso dar mais do que isso, na sua casa você tem tempo para isso depois. Mas medita no versículo 18 um pouquinho. Esquece quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo. Faz de conta que você está sozinho aqui agora. Esqueça que eu estou aqui na frente. Você está na presença de Deus. Olha o versículo 18. Leia ele, não pensando em quem está aí perto de você. Leia ele pensando, isso aqui é para mim. Isso aqui é a verdade de Deus para o meu coração. Isso aqui é o Senhor pedindo para que eu faça essa oração nesta noite para Ele. Olha aí o versículo 18. Veja o que o Senhor está falando comigo e com você. Você quer que o Senhor considere nessa noite as suas aflições? Ou você não está passando por esse problema? Nunca ficou aflito? Nunca teve o coração apertado? Nunca ficou angustiado? Nunca ficou atribulado? Nunca sofreu? Então, alguma coisa está errada. Porque Jesus não mente. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós não somos masoquistas, como preguei alguns domingos atrás aqui. Nós não pedimos, Senhor, manda mais uma prova, aquela lá foi facinha, manda mais um problema, manda mais uma perseguição. A gente não faz esse tipo de oração. A gente diz, me livra, Senhor, dos meus adversários, me guarda, Senhor, do tropeço. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Por quê? Nós precisamos dEle. Você precisa de Jesus? Ah, pastor, eu já sou crente há tantos anos, eu já sou dessa igreja há tantos anos. Não, mas não perguntei isso.
Agora, o tempo de igreja que você tem, o tempo que você frequenta essa igreja, isso é o menos importante. A pergunta que não quer calar é: você precisa de Deus? Você precisa do Senhor nessa noite? Você quer voltar para casa daqui a alguns minutos, diferente como você chegou? Se você chegou bem, você vai voltar melhor do que você chegou. Mas se você não chegou tão muito bem, mais ou menos, tanque vazio, você vai voltar pleno. Se você voltou com o coração aí colecionando pecados, você vai deixar tudo isso aqui hoje na presença dEle. Você vai se derramar na presença dEle. Porque nós precisamos do Senhor. Por isso esse salmo é um salmo para ser lido, para ser a sua oração durante toda essa semana. Se você desejar conversar com o seu pastor, depois que você investir tempo nesse salmo, eu estou à sua disposição, falando: pastor, esse salmo me pegou de jeito, viu? Pastor, eu fui lendo na segunda, eu fui lendo na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pastor, a gente precisa conversar. Eu quero que o Senhor ore por mim. Eu quero que o Senhor me oriente na tua palavra. Senão você não vai procurar o pastor, você vai procurar o seu líder. Um irmão da igreja que é mais maduro na fé, que você tem liberdade com ele, mas não fique sozinho, isolado. Abra-se primeiro na presença do Senhor e depois conte com a ajuda da família da fé. Porque nós devemos levar as cargas uns dos outros. Você precisa de Deus? Eu preciso, desesperadamente. Todo dia. Por isso que essa oração precisa ser a minha oração. Senhor, me ajude. Eu preciso de Ti.